Oi, vocês perceberam que em algum dos vídeos anteriores eu comentei sobre as pressuposições da programação neurolinguística, essa ciência cognitiva que nós usamos como ferramenta de transformação no processo terapêutico. E o que são pressuposições? São maneiras de pensar diante de situações da vida. Pressupor é supor antes. Então, diante de algo, você tem uma ideia, uma crença, algo que faz você agir de uma determinada maneira ou de outra. Nós falamos, que não existem erros, só resultados. Essa é uma forma de enxergar situações da vida. Ao invés de pensar que eu fiz errado, que nossa, não devia ter feito, eu posso pensar que tudo é um resultado, é uma resposta a uma ação. E isso me ajuda a crescer, a melhorar, porque eu não repito. Eu levo em consideração aquilo que houve como consequência. Isso é o significado. Então essa é uma pressuposição, pensar que não existem erros, só resultados. Outra que falamos é que nós temos os recursos de que necessitamos para resolver as situações. Recursos internos, como coragem, como determinação, foco, compreensão, porque isso tudo está em você. Porque se você não tivesse, você não pediria. Você não pode saber de algo que não existe dentro de você. Então, se você diz, nossa, eu queria ser corajoso, porque você tem coragem. Talvez não no mesmo contexto, mas você pode resgatar através de técnicas. Então, pensar que você tem os recursos diante de situações facilita demais lidar com essas situações ou com outras. Então, as pressuposições têm esse objetivo, fazer com que você facilite a sua vida nesse modo de lidar com ela. A ideia é que você passe, ao invés de olhar as coisas pelo buraco da fechadura, você passe a olhar por uma janela panorâmica. Sim, isso facilita as coisas, amplia o seu horizonte. Quando você olha pelo buraco da fechadura, tudo fica muito pequeno, tudo muito complicado. Então essa é a ideia. Usar as pressuposições porque elas facilitam. Nós vamos falar sobre algumas delas. A que eu quero comentar com você hoje é uma que diz que o mapa não é o território. Isso é de um linguista, Kurzweil, o seu sobrenome. E ele coloca essa metáfora para dizer que o mundo é aquilo que você tem dentro de você. E ele não é o mundo real, mas um mapa que te ajuda a transitar por aí. Então, se o mapa não é o território, e você pensando nessa obviedade, que se você olha, por exemplo, o mapa do Brasil, o mapa ele pode ter todos os detalhes, mas ele não é o país, ele é só uma representação. E é o que nós temos de nós não temos o mundo dentro, nós temos uma representação. Então, isso facilita muito quando você está em conflito com alguém, ou alguém está em conflito com você. Diante de realidades impostas de um lado e de outro, é só pensar, o mapa não é o território. Essa verdade que você tem é só a sua verdade, a verdade que eu tenho é só a minha verdade. O que eu tenho é o mapa, não é o território. E você também. Faz com que nós tenhamos um pouco mais de condescendência para com as ideias alheias. E de alguma forma compreender quando os outros também não têm. Porque talvez isso possa acontecer. Ele não leve em consideração o teu mapa, mas você sabendo que o mapa dele não é o território,
que te importa se ele pensa do jeito que pensa? Essa é mais uma maneira de dar à sua vida um pouco mais de facilidade. Pensar que nenhum de nós tem a verdade, que existe sim um território, mas o que nós temos em nós é apenas um mapa, é apenas uma pequena parte. O que você vê do mundo, o que eu vejo do mundo, o que qualquer um vê do mundo, não é um mundo. É só uma representação. Isso dá um pouco mais de humildade, isso dá um pouco mais de paciência, de compreensão, e ajuda muito, não é? Então, a gente vai continuar falando. Eu agradeço a sua atenção e ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.